tá ao vivo. Tem alguém? Não, o Luiz perguntando como que ele entra. Estamos ao vivo aqui agora. Vamos ver quem tá entrando aí. Olha, Luiz Lima, Alberto Vasconcelos. Oba, já estamos com um monte de gente aqui. Muito bem, gente. Bem-vindos a bordo. Vocês estão agora aqui no Giramundo. A gente está na Grécia. Amanhã a gente vai atravessar o canal de Corinto. Só que a gente tem uma convidada muito especial aqui hoje, que é a Tati Ponce. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem? Já é a segunda temporada dela aqui, né? E aí, o que você tá achando? Maravilhoso, como sempre, minha segunda temporada. Minha primeira temporada foi na Sicília e foi um tempo muito especial. Anne e Henry são amigos muito do meu coração, como irmãos para mim. Ano passado não consegui vir e esse ano eu falei, não perco por nada. Eu não podia estar num lugar mais especial, mais gostoso que a Grécia. E a gente tem tido dias, eu cheguei segunda passada. Então essa segunda, na verdade, dessa semana. E a gente tem tido dias incríveis. E é muito diferente, né? Você estar com alguém que vive num barco e com uma vida e com uma rotina super estabelecida. Eles são extremamente cuidadosos, excelentes anfitriões, mas viver isso é bastante diferente do que você viver uma aventura de um barco ou de alguma coisa que você faz numa agência de turismo ou por você mesmo. Então tem sido muito bom. Eu tô muito feliz de estar aqui. E ela já experimentou de tudo. Ela já teve que acompanhar a manutenção, já ficou presa em marina porque a gente teve um probleminha no barco. Ela já fez faxina, ela já limpou o casco, né? E agora chegou a hora de ela dar umas dicas pra gente sobre cuidados pessoais de beleza no barco. Não é a mesma coisa que em terra. Uma série de coisas. Primeiro que você está num ambiente muito diferente. A gente está praticamente todos os dias embaixo de sol, mesmo que a gente esteja protegido. A gente está exposto demais ao sol. A gente não tem acesso em todos os lugares aos serviços de cuidado pessoal. Então muita coisa tem que ser feita dentro do barco, pela gente mesmo. E a Tati tem muita experiência aí. Quanto tempo? Mais de 24 anos trabalhando com beleza, cuidado com a pele, cosméticos, enfim. Então você aprende um pouquinho. E a gente estava conversando justamente por isso, sobre esse tema, e eu fui pedindo algumas dicas para ela ao longo desses dias, né? E no final a gente falou, por que a gente não faz uma live aí para dividir um pouco com o pessoal que acompanha aí o canal do Giramundo, essas coisas que ela foi aprendendo ao longo dessa vida, que são perguntas que são super recorrentes no dia a dia dela e que pra gente são, sabe, aqueles mitos e verdades que a gente vai ter aqui a chance de tirar da frente, né? De poder ter uma resposta aí. Então, acho que a primeira coisa que assim, é meio básica, todo mundo fala, né? Protetor solar. Essa é uma coisa que... E vou te dizer... Apesar de todo mundo falar muito, né? A gente tem aquele use protetor solar, desde discurso de Harvard até a minha dermatologista e a de todo mundo, provavelmente. Mas a gente tem muito amigo do mar que não usa protetor solar, porque fala, minha pele tá curtida, né? Isso é uma grande maldade que a gente pode fazer com a nossa pele. Eu preciso dizer que cresci muito tempo morando em locais de praia onde não existia. Eu lembro que na minha época de criança a gente tinha noscote, que você passava na boquinha, no rosto, hipogloss, né? Mas a gente não tinha... Tinha bronzeador. E bronzeador, e muitas vezes as pessoas com Coca-Cola. E a minha consciência maior, eu sempre fui muito branquinha, então eu me queimava com muita facilidade. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês a diferença entre os raios solares e o porquê de você escolher com muita cautela aquilo que você usa. E muitas vezes as pessoas acham que por não ter uma pele tão branca ou por já estarem expostos ao sol, eles estão fazendo um benefício em não colocar protetor solar. Protetor solar é mandatório. Mesmo para quem trabalha na cidade, se você se expõe ao sol, você precisa usar protetor solar.
E hoje, mais do que tudo. Aí o Luiz comentando que tinha raiito de sol. Esse era o único que existia, na verdade. Todo mundo pra Argentina. Banana bronze. Todo mundo pra Argentina comprar raiito de sol. Você passava, já que era uma graxa, né? Então, o câncer de pele hoje é um câncer que aparece com muita incidência, mas ele é um câncer lento. Então, todas as bobagens que eventualmente a gente faz com a pele na idade jovem, infantil, ele vai de alguma maneira se manifestar lá pra frente. Mas, Tati, tem como prevenir isso? Muito. Nunca é tarde para começar. E não existe pele curtida que não precise de protetor solar. E por que eu vou explicar isso? Tem duas diferenças, né? Então, quando a gente fala de UVA e UVB, a melhor forma de decorar o que é UVA e UVB a gente fala de burning. São aqueles raios que te fazem ficar vermelha. E o UVA são os raios que envelhecem a pele e fazem com que sua pele perca cada vez mais o poder de antioxidante, então você oxida muito mais rápido, então você vai ter uma pele mais velha do que você precisa se você não se protege. Então nenhum dos dois é bom. Nenhum dos dois é bom. Tem pessoas, por exemplo, um exemplo muito crítico com pessoas de pele negra ou peles pretas. Muitas vezes eles pensam, eu não preciso usar protetor solar porque minha pele já é super morena, escura, eu não preciso porque eu não fico vermelha. De fato, a pessoa de pele preta, ela não fica vermelha, porque ela tem uma melanina muito mais acelerada do que uma pessoa de pele branca. Porém, ele pode sim, através do UVA, desenvolver um câncer de pele. Tanto que uma notícia o câncer que mais mata na África hoje, em silêncio, é o câncer de pele, porque quando as pessoas descobrem, já é tarde demais. Então, seja você de que tonalidade da sua pele, não existe pele que não precise diariamente de proteção solar. Então, aqui no barco, é o tempo inteiro a gente se aplicando, e eu falando, Ana, protetor solar, porque tá bronzeada, tá linda, mas tem que usar. Tem que usar porque a gente não vê o que tá acontecendo na pele por fora. Tem uma experiência muito interessante com uma câmera de pele que você vê os raios ultravioletas. Se você tira uma foto com essa câmera, as manchas estão pipocadas e elas vão aparecer um dia. Então é uma questão de tempo para essas manchas virem para a superfície da tua pele, tá? E agora vamos lá, mitos e verdades. Tem que passar várias vezes ao dia? Tem que passar várias vezes ao dia na medida em que você suou e que você se molhou. Então, o protetor muitos deles, a prova d'água, ele é o tempo que você está na água. Então, você precisa reaplicar quando você sair. E ninguém, se ficar 3 horas dentro da água, vai ter um protetor solar no corpo. Outra dica muito importante, aplique o protetor antes de colocar o seu biquíni, o seu maiô, o seu calção. A maior quantidade de parte, mesmo aquela parte que não fica exposta porque tem o biquíni ou tem o calção, ele também merece protetor solar, porque os raios penetram pela lycra ou pelo tecido da roupa de banho e podem provocar sua pele. Está mais protegido, mas você está recebendo a incidência de UVA. Você não recebe o UVB, porque ele bloqueia com tecido, mas o UVA você tá. E quando comprar um protetor solar, sempre olhe muito alta proteção para UVA e UVB. Existem as proporções corretas que precisam ser levadas em consideração para você estar protegido, tá? Outro mito ou verdade. Depois de fator de proteção 30 é tudo igual. Não, isso também não é verdade. O fator 30 hoje é o fator mais utilizado, principalmente por uma questão de custo. Quanto mais alto o fator de proteção solar, mais cara essa fórmula fica. Existem países que, por legislação, você não pode falar que é algo acima de 60. Então, muitos países da Europa não aceitam que você faça o benefício do produto acima de 60. Já quando a gente vai para a América Latina, essa legislação é diferente e você vê o número de casos das pessoas querendo proteção 70, 80, 99 mais é muito grande. Uma coisa é verdade, acima de 50, pouca coisa varia. Tati, quer dizer que tem um salto de proteção do fator 50 para o 90? Não. Não é o dobro. Não é o dobro, não é a grande diferença de proteção. Porém, se você é muito branco, faz diferença. Faz diferença. Então, a maior proteção, de acordo com a sua condição de pele. O 30 já te protege? Protege, desde que você reaplique. Uma pessoa muito branca
que passe o 30 de manhã, vá para o sol, fica lá 2 horas, vai se queimar, tá? Mito ou verdade? Protetor solar da acne. Protetor solar não dá acne se você escolher a fórmula correta. Existem vários tipos de filtro solar. Você tem o filtro mineral e você tem o filtro que é um filtro diferenciado, é um filtro químico. Independente disso, procure uma fórmula oil free. Não vai te dar acne no corpo. Ele é um produto não comedogênico. O que significa um produto não comedogênico? Ele não entope os poros. E o que dá acne são produtos, seja qual for, creme pro rosto, protetor solar, hidratante, que vá fazer uma obstrução dos poros. Porém, você deve sim, para o rosto, existem diversas fórmulas que escrevem ali, oil free, livre de óleo, e aí você não vai ter acne nenhum. Existe uma percepção da pessoa que tem acne, que quando ela toma sol, a acne melhora. De fato, num primeiro momento, o sol tem um poder antibactericida e anti-inflamatório, só que depois ele dá um efeito rebote. Então, não pense que suas acnes vão melhorar naqueles 3 primeiros dias de sol, elas vão voltar da mesma forma e pior, porque a acne vai marcar pelo fato de você não estar protegido, tá? Mito ou verdade? A validade do protetor solar não interessa. Ela interessa muito, gente. Tomem bastante cuidado com isso. E tomem bastante cuidado com as fórmulas que vocês usam. Tem muita fórmula no mercado que ainda não está adaptada às requisições dos órgãos regulatórios. O que acontece muito com cosmético, com qualquer alimento? O mundo vai descobrindo, né? Os produtos continuam em teste e muitas vezes você tinha uma fórmula de 10 anos atrás que precisa ser reformulada completamente hoje, porque você tem que banir alguns ingredientes que um grupo de pesquisadores descobre que talvez não seja bom para nós. Então a minha recomendação é: não use protetor solar vencido. Ele vai perder eficácia e ele pode ter algumas matérias-primas na sua composição que com o decorrer do tempo oxidam e podem fazer mal para a pele, tá? Então a preferência é que não use. Mito ou verdade? Protetor para o corpo é diferente de protetor para o rosto. Tem que ser Se você diferente. só tiver um e você não, é preferível que você compre o de corpo e use no seu rosto, desde que a sua pele não seja oleosa. Se sua pele é oleosa e o protetor de corpo não é oil free, é provável que você possa ter uma pele mais oleosa depois desse uso. Então, de preferência, se possível, e mais uma coisa, a gente deveria usar protetor solar no rosto todos os dias, estando você na cidade ou estando você na praia, tá? Muito bem. E pode ser o 30, porque você não precisa de uma super alta proteção quando você não está exposto ao sol de uma praia. Mito ou verdade? Pele madura. Aliás, o que é madura? É a partir de que idade? 75? Na verdade, a sua pele vai ser madura de acordo com os cuidados que você tem com ela. A gente assume que uma pele 45 mais, ela já é uma pele madura. Mas hoje existem tantos cuidados de prevenção, como protetor solar diário. Eu falo para minha filha, que tem 20, Luísa, se você usar protetor solar todos os dias, você vai ter rugas muito mais tarde do que a sua geração anterior. Então, se é uma pele bem cuidada, extremamente... O que é uma pele bem cuidada? É o mínimo de um regime diário de cuidado. Limpeza. Ah, não vou passar toner, mil e um... Não, lavou a pele com sabonete apropriado para o rosto, você já está no lugar muito bom. Pode passar um protetor solar, e é isso só, entre protetor solar e hidratante, Tati, protetor solar e limpeza. Pode colocar limpeza, hidratante, protetor solar, perfeito. Você já está numa fase que você tem os primeiros sinais do envelhecimento da pele, você quer reduzir ou de alguma maneira amenizar ou ter um envelhecimento mais saudável, também é uma anti-idade. Então, a pele madura que a gente considera é a partir de 45 mais. Porém, se você vir uma pele que foi exposta ao sol demais, desde os 15, essa pessoa de 45, ela pode ser comparada a uma mulher muitas vezes de 60, 70, que já está com os sinais de idade e com menor colágeno, porque a gente vai perdendo colágeno de dentro para fora, a gente vai perdendo a sustentação natural dos tecidos, que vai acontecer com a idade. Agora, prevenir os danos do sol é 50% do caminho. Agora, voltando então à pele madura, ela requer um protetor diferente daquele que usa
para pele ela mais não jovem? requer um diferente, porém, a pele madura ela vai ficando mais fina. E a pele mais fina, ela é suscetível a maiores queimaduras. Então, de preferência, nesta fase, não usar um protetor abaixo de 50 no rosto. A não ser que a sua pele seja uma pele rica em melanina. Então, você vê, por exemplo, que a pele preta, ela demora para envelhecer muito mais do que a pele branca, né? E você vê aquela pele viçosa de mulheres, homens com 60 anos, por quê? Eles têm muita melanina, eles não sofreram na proporção que a gente sofre os raios UVA, que é o raio aging, de envelhecimento. Mas a pele vai ficando bem mais fina e ela requer mais cuidado. Ela requer o pré, que é o protetor solar, e ela requer o pós, que é uma hidratação profunda depois que você se expõe ao sol. E acho que a última dessa de proteção solar, lábios. Outra coisa muito importante, muitas pessoas não dão conta de quanto o lábio se queima. E na maioria das vezes a gente não passa protetor solar na boca, né? Primeiro porque tem um gosto ruim, não é o protetor mais adequado. Então a minha recomendação é que sempre você tenha um labial que está disponível na seção de proteção solar e que você passe regularmente da mesma forma que você está aplicando o protetor solar. Da mesma maneira, não é uma questão de estar no barco ou estar no sol. Seria ideal. Na cidade, como muitas vezes você se maqueia, então você está sujeito à luz do escritório, à luz do trânsito, isso já é uma barreira. Mas no sol é fundamental, é mandatório. Muito bem. Então, acho que agora vamos sair do protetor solar e vamos falar de outros cuidados com a pele que a gente deve ter, adicionalmente aquelas do dia a dia, quando você está suscetível a muito sol, quando você está no barco, quando você está na praia. Então a gente está com água salgada. Muitas vezes, quem mora tem uma vida um pouco diferente de quem está visitando, porque normalmente quem está visitando, o tipo de alimentação é diferente da regular, bebe mais. O que você imagina, o que você recomenda? O que é bem bacana? Se você quer ter uma qualidade de pele, aquela pele viçosa, aquela pele radiante, é muito bacana você fazer uma esfoliação antes desses momentos. Então, por exemplo, vocês vêm para o barco de maio, junho a outubro. Antes de vir, principalmente porque você está vindo de um período de inverno, no caso de Portugal, a sua pele vai estar com mais células mortas, ela vai estar mais seca. Se você vem para a exposição solar sem tirar essa camada, você vai ter uma dificuldade, inclusive, de ter um tom de pele bacana. Então, o ideal é que você faça uma esfoliação. E pode ser simples. Ah, Tati, eu não compro produto de esfoliação. Quer um esfoliante maravilhoso? Mistura açúcar com mel e limão. Obviamente, limão longe do sol. Vai no seu box, se massageia. Se tiver um óleo em casa, mistura o óleo. Sua pele vai esfoliar, as células mortas vão sair. E eu recomendo isso, dependendo do tipo de pele que você tem. Se é uma pele normal a oleosa, que você deveria fazer isso uma vez por semana nas grandes cidades. A gente sofre poluição o tempo inteiro. E se você tem a pele mais seca, faça isso a cada 15 dias. Então, neste ponto, para mim, qual que é a minha rotina quando eu vou me expor ao sol? Esfoliação, uma hidratação bem profunda durante uma semana antes. Então, a hidratação profunda que eu digo é um bom creme para o corpo, sendo usado regularmente no pós-banho. Todo dia? Todos os dias. Muitas pessoas confundem e falam, ah, Tati, eu uso óleo no banho todo dia. Óleo não resolve. Por quê? O óleo, ele faz com que você sele a água que existe dentro da sua célula. Então, ele não vai te hidratar a mais. Ele vai evitar que você perca. Então, ele é um produto muito legal para você usar quando você está com pressa, em alguns dias que você não consegue, mas depois volte ao uso combinado. Então, você fala assim, poxa, eu tô um pouco com preguiça de passar protetor durante o dia, hidratante de manhã, passa no banho um óleo, vai trabalhar e na sequência você coloca o seu hidratante à noite. Então, hidratação antes, durante e depois da exposição solar, né, nesse período, é fundamental para você manter a sua pele saudável e fazer com que o dano do sol não chegue nas camadas mais profundas, tá? Muito bem. Agora, falando um pouco de cabelo, né? A gente sofre muito, né? Você participou aqui, viu quanto toda hora eu tô ou descabelada, ou com o cabelo preso, ou parecendo uma vassoura. Seja até
mais pela questão do vento do que pela questão da água do mar, né? Que a gente esquece, né? A gente se preocupa com o corpo. O que, que acontece com a água do mar e com o excesso de sol? As cutículas do cabelo abrem. Então, o que, que é uma cutícula do cabelo? A cutícula do cabelo é esse fiozinho que a gente tem aqui. A gente tem um Henry aqui, ele quer dar uma parte. Você quer falar, Henry? Você quer falar Você tá aí. sobre o seu cabelo, Henry James? Então, o que, que acontece? Você tem as cutículas abrem, tá? Então, o cabelo começa a abrir, a ficar extremamente seco. E você vai ter um prejuízo. Quando você sair desse período, você vai ter que cortar o cabelo, porque as pontas vão estar todas espigadas. O que, que é o ideal nesse período? Primeiro, existem produtos específicos para você passar com a exposição ao sol. Então, é um creme com protetor solar. O cabelo também precisa de protetor solar? Precisa, porque do mesmo jeito que a pele sofre a ação, o cabelo descolore. Mesmo que o seu cabelo não seja tingido. Você vai ter um clareamento. Fica amarelado. Amarelado. Se o cabelo é grisalho, vai ficar amarelado, vai ficar caju, vai ficar verde. Então, existem cremes específicos que protegem e hidratam. E tem formulações muito legais que eles são termoativadores, que quando você passa e o calor vem, ele potencializa a hidratação. E depois disso, se possível, uma máscara no banho, uma vez por semana, para manter esse cabelo hidratado. E a outra coisa, vai nadar bastante, faz uma trança, deixa ele mais preso para que você não fique sujeito ao próprio vento também, né? O vento quebra os fios, né? E você sabe que tem muita gente que mora em barco, que até por uma questão de limitação de água doce, não pode gastar muita água para ficar lavando o cabelo, para enxaguar várias vezes, né? Então, aqui a gente tem o Watermaker, então a gente consegue usa com muita parcimônia. Eu aprendi a usar com muito cuidado e atenção a quantidade de água que eu uso para lavar o cabelo, mas tem gente que realmente não tem. E o que eles fazem? Eles lavam o cabelo para tirar a sujeira, a gordura com o shampoo, enxagam com a água do mar e depois só passam uma última rodada de água doce para tirar a água do mar. Então aí é uma mito ou verdade, então, que é o que é importante. Se você perguntar, é ideal? Não. Mas considerando a falta, já é um ótimo passo. Por quê? Quando você coloca o shampoo, ele tem um efeito, ele vai quebrar algumas moléculas do sal e ele vai de fato limpar. Então a necessidade, o shampoo nada mais é do que tirar a gordura, como você falou, do nosso couro cabeludo e a sujeira do dia a dia. Então ele vai ter este papel. O que vai acontecer se você enxaguar com a água do sal é que seu cabelo vai ficar extremamente seco. Porque o que o sal faz? A gente sabe disso, né? O sal é retenção de líquido. É retenção de líquido pra gente, no nosso corpo. Mesmo efeito, ele chupa a umidade do seu cabelo. Se ele consegue passar um condicionador e, na sequência, uma ducha de água doce, tá excelente essa higiene. E quando sair e voltar pra terra, faz uma preparação melhor. Pós-sol. Pós-sol também é bastante importante. Tem dois tipos de pós-sol. Se você é a pessoa que gosta de ficar bronzeada e de prolongar o seu tempo do seu bronzeamento saudável que você conquistou através do uso de protetor solar, existem pós-sóis que contêm ingredientes naturais que fazem com que o seu bronzeado dure mais tempo. Isso é bem legal. Então, sair do banho depois de um dia exposto ao sol, hidratação é fundamental. Se puder ser com pós-sol, que tem propriedades, em sua maioria, calmantes, como aloe vera, como menta e demais matérias-primas, isso vai ser muito bom para recuperação da tua pele, tá? Então, eu recomendo muito o uso, seja de um pós-sol ou seja de um hidratante. Outra coisa, hidratação com água, tomar água, hidratação da pele, qual é a relação? A hidratação, tomar água, ela é importante. Uma das coisas que a gente faz para ver quanto, olha, eu vou fazer isso ao vivo, nem combinei com a Ana, para ver se a pele da pessoa está hidratada ou não, principalmente quando você está com o princípio de desidratação do ponto de vista orgânico, você puxa a pele e se ela não volta rápido,
Essa pessoa voltou. Essa pessoa literalmente vai ser bebida. Eu bebi água hoje. Mas a pele da Ana tá seca, ó. E eu sei que ela não tem passado protetor solar. Se você passar a mão na minha pele, tomando bronca, passa a mão na sua pele. Parece uma lixa. Então, a diferença da minha pele com a Dana, ela não tem usado hidratação pós-sol e ela tem ficado muito no sol, como a gente sabe. Então, assim, quer manter a pele mais jovem por mais tempo, o que vai acontecer com a sua pele daqui a poucos anos? Quanto mais a gente envelhece, menos colágeno, menos ácido hialurônico, que é um ativo que a pele propriamente desenvolve, mas existem cremes que te fazem repor e voltar a produzir. Principalmente a mulher, ela desidrata muito fácil. E uma pele desidratada, ela vai ficar toda enrugadinha, toda craqueladinha, e ela não volta mais. Porque ela é como se você tivesse penalizado a pele tem várias camadas, né? Derme, epiderme, por aí vai. Parte delas vão ficando tão fininhas que ela não volta. E essa craquelada é essa pele superficial. Quem sustenta uma pele lisinha, como a gente está vendo aqui, por exemplo, são as camadas internas que estão sendo nutridas. Então, a combinação de água com hidratação corporal, ela é a melhor que você poderia ter. Ah, quer dizer então que se eu passar protetor solar e não tomar muita água, eu vou estar com a pele desidratada? Não. Você vai estar comprometendo outros órgãos. O rim, os seus atividades de filtragem do corpo, seu cabelo, mas a pele em si, ela bebe da hidratação do que é externo. Você vai estar prejudicando a sua epiderme. Tá? Então, assim, resumindo aqui água, beber, protetor solar, passando várias vezes ao dia. Hidratante, sempre após o banho. E em relação ao rosto, limpeza e proteção solar. Não pode ter limpeza, proteção solar e hidratação. A hidratação é muito importante. O próprio protetor solar, ele já vem. E várias marcas, aliás, têm esse claim, né, esse benefício na embalagem. Protege e hidrata. Ou com óleos XY, isso já vai ajudar. Mas ele sai, né? O protetor solar, ele sai. A gente chama de produtos wash-off, aqueles produtos que você toma banho e ele sai de você. O que fica na sua pele é o melhor, porque ele está ali por 24 horas agindo. Outros mitos e verdades aí. Agora, assim, em todo lugar que a gente vai aqui, seja na São Paulo, Nova York ou numa ilhazinha na Grécia, tem lá produto orgânico, né? Produto natural, produto orgânico, produto industrializado. Fala um pouco sobre essas Na verdade, tem uma grande confusão sobre esse tema, né? Existem diferenças entre produtos orgânicos, produtos naturais. Você pode falar, Sabrina, esse creme é feito de aloe vera, ele é natural? Ele é. Ele pode ser natural, porque os ingredientes, inclusive, de emulsões e tal, podem ter vindo da natureza. Ele é orgânico? Não necessariamente. Orgânico é aquele ingrediente que é plantado sem pesticida, seguindo os preceitos e as regras de todos os órgãos que certificam produtos orgânicos. Eles são melhores porque eles são mais puros. Outra diferença. Tati, meu produto vegano. Gente, tem um monte de coisa que fala que é vegano e não é. Vegano basta não ter ingredientes de origem animal e nem fazer testes em animais. Então, se for um produto totalmente químico, ele pode ser vegano. Pode ser vegano, né? Porque ele não está vindo de animal, nem de ovo, nem de leite, nem disso. Então, você pode falar que ele é. Então, tome muito cuidado. Tem uma diferença entre fórmula. Vou pegar um exemplo de Ecos, né? Da Natura. Ecos é uma linha 99%, 100% vegana. É uma linha em que a maioria dos produtos, 99% das matérias-primas ali dentro, são feitas de origem natural. Significa que eu não tenho químicos na fórmula. Tudo que vem de fontes da natureza renováveis, porque a Natura não é uma empresa que usa fontes não renováveis. Então, esse produto, de fato, as chances dele fazer mal na sua pele é muito pequena. Quanto mais químico, mais chances de alergia, mais chances de dermatite e por aí vai. Então, se você tem uma pele muito sensível, procure por produtos de origem animal. Lembrando que a origem animal pode não ser... de origem natural, lembrando que pode não ser orgânico. Porque se ele tem lá uma plantação de, sei lá, banana, e tem banana na fórmula,
e aquela banana não é orgânica, você eventualmente pode estar consumindo pesticida. Então, o melhor mesmo é você ter origem natural, vegano. Que aí você sabe, e orgânico. Né? Agora, a grande questão é saber se é verdade o que estão falando. Se é verdade ou não. Especialmente isso, quando você sai de uma marca mais premium, conhecida, premium, né? Porque daí você não tem, você está numa ilha aqui, você vai comprar um produto desse, pode ser que seja, mas não tem ninguém ali para verificar. Não tem ninguém para fiscalizar. Portanto, a minha recomendação é, na maioria dos casos, se você viu uma marca que você gostou, não conhece, sentiu curiosidade em conhecer, minimamente pesquise se ela tem os selos das grandes certificadoras de orgânicos do mundo, tá? Muito bem. Bom, agora a gente está quase na hora de fechar aqui. Uma dica. Quem vai fazer uma viagem para um barco, o que vai na necessaire? Olha, muito do básico, tá? Essa é a minha segunda vez, eu tô tão de parabéns que eu fiz uma mala tão concisa. Gente, desse tamanhozinho a mala dela, ó, ganhou estrelinha. Para quase o quê? 9, 10 dias a bordo. E a primeira vez que eu vim, eu achava que eu ia trocar de roupa. Nada, né? Então, para começar, estão me perguntando aqui, La Roche-Posay, pode me dizer se é orgânico? La Roche-Posay não é orgânico. Eu acho que foi essa pergunta que você quis fazer, Drica. Ele não é orgânico. É uma boa marca, uma marca muito respeitada, é uma marca com preceitos dermatológicos, mas ele não é orgânico. A Joana está dizendo aqui que não é capaz de mala pequena. Sabe, Joana, na verdade a gente percebe que várias pessoas que vêm visitar a gente também não são capazes. Mas a Tati, eu não fui. E hoje eu fiquei tão feliz que eu pensei assim, gente, que delícia de ter feito uma mala muito certa. Né? E eu saí do Brasil para ficar um mês fora em viagens corridas de trabalho e no meio delas 2 semanas de férias. E eu fiz uma mala pequenininha. Qual que é o segredo, Jô? Planejamento. Então é você contar os dias, entender a dinâmica. Então eu sei que 90% dos dias a gente passa boa parte do dia de biquíni ou com a nossa saída de banho e biquíni, que, sei lá, 50%, 60% a gente vai sair na cidade se a gente não está ancorado e se a gente está atracado como a gente está hoje. Ó, vocês podem ver aqui, a gente está de frente para a rua. E aí a gente sai, vai comer alguma coisa fora e tal. Só que você repete, você trouxe um short jeans, troca a blusinha e tal. Então, assim, é bom porque é muito bom viajar com pouca coisa. Você não sofre no final. E na necessaire, o que veio? E na necessaire, o que veio? Primeiro que eu pensei, a gente tem farmácia à disposição se precisar. Então, eu trouxe um shampoo e um condicionador pequenininho. Sabia que a Ana tinha no barco, mas a gente não tem que abusar dos produtos dos nossos, né? Como fala isso? Não é hostess. Dos anfitriões, né? E sabonete líquido de preferência, isso é muito importante. Na exposição ao sol, eu sei que tem muita gente que é amante de barra e tá tudo certo, tem barras muito boas no mercado, mas o sabonete líquido, ele resseca menos a pele. Então, um sabonete líquido que faz muita espuma e o quê? Proteção solar, proteção solar, proteção solar e um hidratante para o rosto de manhã e à noite. E um livinho para o cabelo, para que você não tenha o seu cabelo danificado e quando a gente sai daqui fica parecendo uma vassoura de tão espigado que vai ficar. Então, assim, sucinto, né? E o hidratante para o corpo, que é mandatório passar esses dias. Olha, e uma coisa que está na discussão de todo mundo, né? Quando o pessoal vem aqui e começa a ter que passar o protetor solar, e muitas vezes a gente recomenda que quem saia de manhã da cabine já saia com protetor solar. Por quê? Porque você acorda de manhã, vem para cá e de repente a gente precisa da sua ajuda no meio do sol, pede para ir na proa pegar alguma coisa ou ajudar nas atividades externas do barco, e daí a pessoa não passou protetor solar e fica super exposta. Então a gente fala, antes de sair, acordou, passou seu protetor solar e daí sai. E tem mais um motivo para isso, Ana. O protetor solar demora um tempinho para impregnar na pele. Então, por exemplo, jamais passem protetor solar e mergulhem imediatamente. Você vai tirar todo o seu protetor solar. Então, uns 15 minutos? Uns 15 minutos, esse tempo entre acordar, passar o protetor solar. E é muito bom passar o protetor solar sem o biquíni ou sem o maiô, porque você tem certeza que você cobriu o corpo inteiro e que você não vai ter manchas ou falhas na passagem. Posto isso, é o tempo de você colocar o biquíni, se arrumar, escovar o dente, nananã, tomou um café,
Aí você está 100% protegida. Não adianta passar protetor solar na hora, imediatamente, e se expor ao sol. Tem que esperar esse tempinho da pele absorver. E uma outra coisa agora, só para a gente pensar no futuro, né? Eu vou ver ainda, eu vou viver, tomar um remedinho e não precisar de protetor solar? Olha, esse é meu sonho de consumo. Você e de todo mundo, de todo né? mundo. Eu acho que ninguém gosta de todo passar mundo. protetor Ninguém solar. gosta. Não. Existe uma memória afetiva em relação ao protetor solar. Então, as pessoas, quando sentem o cheiro, normalmente ele te remete a férias. a momentos muito gostosos. Por isso que o cheiro no protetor solar, e eu trabalho com isso, né? Ele é muito importante para conversão de compra e fidelização do consumidor. Porque ele te traz a memória afetiva Isso de a gente coisas nunca legais. tinha pensado, mas é verdade. Lembra férias. Lembra férias. E todo mundo fala assim, já aconteceu de fazer um shower gel com cheirinho de protetor solar? Porque isso dava um conforto. A memória, o nosso único sentido que é automaticamente ligado às nossas emoções e memórias é o olfato. Então isso te traz memórias afetivas. O que acontece é, você e todo mundo tem esse sonho. Confesso que toda a indústria trabalha buscando isso. Eu estou tomando, by the way, e eu mostrei para Ana, eu comprei numa das minhas viagens, uma vitamina que chama UV Time, que você toma antes para preparar a sua pele. E por incrível que pareça, nesses dias aqui, eu estou sentindo diferença. Sendo a pessoa, nossa, Tati, você está mais morena. E eu geralmente fico muito vermelha. Apesar de me proteger muito, ou eu continuo da mesma cor, porque eu fico apavorada depois de tudo que eu estudei sobre a necessidade da proteção solar e o quanto danoso é para nossa pele. Eu tomei a consciência a coisa de 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com essa categoria, e eu hoje tenho pavor. Se eu me distraio e eu fico vermelha, vocês não têm noção a pedindo culpa para que eu repetir sinto. o nome desse remédio. Ele tá lá embaixo. Você quer que eu pegue ou você quer pegar? Eu pego. Onde tá? Tá na cestinha do lado da minha cama. Chama UV alguma coisa. E eu comprei para experimentar, porque eu falei, primeiro por curiosidade, né? E segundo, porque eu falei, deixa eu olhar se isso funciona. E o que eu tô sentindo de benefício, e ele fala para você começar a preparar a sua pele um mês antes, de preferência, ou no mínimo 2 semanas. E dependendo do seu tom de pele, você pode tomar uma cápsula ou 2 por dia. E eu comecei, faz coisa de 3 semanas ou 2, e eu tô sentindo o meu processo aqui no barco muito mais tranquilo. Eu não fiquei vermelha nenhuma vez, obviamente me protegi, mas a minha cor, que geralmente demora para se tornar um pouquinho mais bronzeada, ela naturalmente já está mais dourada. Então isso é muito legal. Eu vou passar o nome para vocês e acho que vou continuar usando, porque ele fala que ele protege de dentro para fora e diminui os impactos da oxidação que o sol naturalmente e a exposição ao sol faz na nossa pele, entendeu? Acho que a Ana tá subindo. Achou? Achei. Ó, tá aqui, ó, desculpa. UV Skin, né? UV são os raios de proteção solar. E ele fala aqui, ó, autobronzeante, protetor celular. Ele é composto de 2 ou 3 matérias-primas naturais, não é um remédio de prescrição nem nada, tá? É uma vitamina. É uma vitamina, é um complemento que vai preparar a sua pele para o sol. Então, depois deem uma entrada na internet, se quiserem, no Google, e dão uma olhada se vocês acham isso aqui bacana. Eu, particularmente, estou achando super interessante, porque, de verdade, acho que a primeira vez que eu estava muito branca. Mas pensa... Branca, né? Andei bons anos da minha vida morando num lugar de praia, mas voltei para São Paulo há 1 ano e pouco. E eu estava muito branca. E aí eu comecei a tomar até para não ter que me colocar nessa situação de ficar vermelha e tal. E eu acho que eu vou acabar incorporando esse remédio aqui, ou essa vitamina, às vezes que eu for me expor ao sol. Aí uma boa dica. E quem sabe a gente torce para a indústria achar alguma coisa. Eu posso garantir para vocês que pesquisa, né? existe, porque criança, né, é uma dificuldade danada. Então você tem vários mecanismos de ou cheirinho, ou protetor solar com cor, que ela gosta de ver que estava roxinho, vai ficar branco. Mas é difícil você convencer a criança. Tem alguma dica para quem tem criança de como
categorizar, Eu acho que a coisa né? mais bacana é sempre você ter uma bonequinha, né? E mostrar o quanto que a bonequinha pode ficar vermelha. E enquanto você tá passando na criança, que ela passe no seu bonequinho. É uma maneira Então, a maneira dela lúdica, cuidar né? e lúdica do boneco para ela entender que a proteção é importante. E contar para ela, né, que a pele, quando ficar mais velha, pode ficar muito manchada. Usar de artifícios mais lúdicos para convencer, porque é muito importante. A criança hoje, que nunca teve os sunburns que eu tive, eu já fiquei vermelha na minha vida algumas vezes. Eu olho para trás e me arrependo muito. Mas eu não sabia, meus pais não sabiam. Não, nem existia Os protetor. meus Na minha idade, não filhos, existia eu já protetor fui solar. neurótica, né? Assim, eu não deixei queimar nenhuma vez, porque eu tinha essa consciência já. Quando eu os tive, eu já sabia de todos os danos e tal. E aí você vê a qualidade da pele deles, inclusive, melhores ainda hoje, né? Então, isso é muito importante. Bom, acho que é isso. A gente queria então compartilhar um pouco com vocês as dicas que eu roubei da Tati aqui nesse período. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com a gente aí para outras novidades e outras dicas que a gente vai continuar dividindo aí com vocês. Tá bom? Tá bom, um beijo, pessoal. Obrigada. Beijo! Tchau. Tchau. Sensacional, né? Você quer sair? É aqui, ó. Assim pra salvar. Encerrar. Salvar. Ah, não, pera, calma. Pra salvar é aqui, ó. Peraí. Cancelar. Aqui, ó. Ativar, adicionar, compartilhar. Cadê o salvar? Aqui, ó. Cadê o salvar? Manda pro Henry. Aqui, ó. Não, manda aqui, ó. Você pode compartilhar no story. Que ela vai ficar lá, entendeu? Uhum. Então você faz aqui, ó. Vai aqui. Tá no ar, a gente sabe. Peraí. Cadê o SG Giramundo? Aqui, ó. SV. Aqui. Agora compartilha. Pronto. Aí você pode sair.